Amigos, mais uma vez, muito boa noite a todos. Com muita alegria, com muita felicidade, a gente está aqui reunidos mais uma vez, né, no nosso encontro semanal. Aos nossos amigos internautas também o nosso boa noite, o abraço fraterno. Meus amigos, então os recadinhos... Oi? Está aceso. Oi. Então, os recadinhos... A casa tem palestras todos os dias, como vocês já sabem, de segunda a segunda, sendo que na sexta-feira é o dia especial para atendimento aos dependentes químicos e familiares. Nos outros dias, palestras, passes, quem precisar de uma assistência é só vir aqui meia hora antes. E sobre as cestas básicas, mês passado a gente teve mais uma vez um resultado fantástico, graças a bondade de vocês que colaboram conosco, dos praticamente 660 quilos de mantimentos, a casa não precisou comprar nem 100 gramas. As doações atenderam todas as famílias, muito obrigado por isso. E agora a gente começa outra vez, preparando para a entrega de outubro, e as nossas necessidades, por enquanto, estão em leite em pó e arroz. E nas outras coisas também, de uma forma pequena, então... Quem puder colaborar, qualquer alimento não perecível, agradecemos muito. E a Sandra está pedindo para dar um recadinho. Quem se inscreveu para a viagem de Araxá, a gente pretende levar uma doação lá para a Casa do Caminho Araxá e o Hospital Tadeu, de fralda geriátrica e sabão em pó. E para quem não for também e quiser colaborar e trazer, também será muito bem-vindo. Praticar a caridade. E último recado, pessoal. Eu acho que a maioria que conhece o COTIC, que é o Centro Organizado de Tratamento Intensivo à Criança, dedica-se ao cuidado de crianças com alguma deficiência ou abandonadas, ou com risco social. Nós temos uma parceria, Casa do Caminho Santana, com o COTIC. Infelizmente, das 3 casas que o COTIC tinha, atendendo 60 crianças, uma teve que ser fechada por problemas financeiros. Então, atualmente, nós estamos lá com 2 casas e uma casa de transição. Então, estamos atualmente com 40 crianças. E para arrecadar fundos, tem até um cartaz ali na entrada, no dia 27 de setembro, domingo, das 15 às 20 horas, no Acre Clube, ali no Jardim França, na Rua Gaurama. Nós vamos fazer um bingo a R$30 o ingresso. É uma tarde gostosa, que além de ajudar as crianças, é muito agradável, um ambiente muito bom, de lazer, de divertimento. E os convites estão à venda com a Sandra, comigo, com a Cida. Então, quem puder colaborar, a gente agradece pelas nossas crianças. Sobre o livro, precisa dizer alguma coisa ou não? E a Sandra está pedindo para a gente insistir. Quem não comprou ainda, pessoal, quem já comprou o livro do Mirabelli aqui? Ixi, bastante gente, mas tem bastante gente que ainda não comprou. Por favor, vocês sabem que é o nosso primeiro livro da editora Geb, aqui da Casa do Caminho Santana, e toda a arrecadação será revertida para as nossas obras sociais. Então, quem não comprou, por favor, se puder colaborar, e também vai ter assim, a oportunidade de conhecer mensagens lindas e um pouco da vida desse excepcional médium, talvez um dos maiores médiuns, o mais completo que nós tivemos. Tá bom? Só isso. Minhas amigas, meus amigos, nesse instante, vamos cerrar os nossos olhos físicos, colocar-nos numa posição confortável na cadeira, procurarmos relaxar um pouquinho, serenando as nossas mentes, apaziguando o nosso coração, para assim facilitarmos receber todas essas boas energias que o Pai nos envia através dos queridos irmãos espirituais que estão todos aqui à nossa volta. Vamos imaginar Jesus à nossa frente,
com as suas mãos espalmadas, com seu sorriso, com seu amor e seu carinho espraiando sobre nós. E assim estaremos recebendo essas boas energias e também estaremos preparados para receber os conhecimentos, um pouquinho da sabedoria do Pai, que será nos transmitida pelo nosso querido amigo Christian na palestra de hoje, que ele vai falar sobre filosofia de compreensão do livro Episódios Diários, escrito pelo Divaldo Franco, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles. Seja bem-vindo, Cristian. Mais uma vez, boa noite a todos. Que alegria, mais uma vez, estarmos aqui reunidos, buscando aquele que, sem dúvida, é nosso principal alimento, a nossa sustentação nesses dias tão desafiadores que estamos vivendo. Desafiadores, sim, para nos mobilizarmos na busca desse autoaprimoramento moral, de tudo aquilo que nós precisamos conquistar nessa existência terrena. E eu peço encarecidamente a nossa querida mentora Joana, autora espiritual desse texto, que possa nos brindar, nos envolver com seu coração, com seu entendimento, para que nós consigamos ir a fundo, compreender a essência da mensagem que ela quis nos trazer. Principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo, que são momentos de muita incompreensão da nossa realidade existencial, incompreensão do nosso país, de tudo aquilo que está acontecendo. E o tema para nós, portanto, ele é muito oportuno e vem como uma grande ajuda, um grande auxiliar nesse nosso processo, nessa nossa caminhada evolutiva. É interessante quando nós pensamos filosofia da compreensão. O que a Joana quis nos trazer com essa mensagem? E ela começa o texto, e por ser um texto curto e de tamanha essência nas suas frases, eu preferi trazer algumas passagens aqui para nós refletirmos juntos. No transcurso de um dia, não faltam motivos para revides, agressões, quedas morais. Uma pessoa desatenta choca-se contigo e não se desculpa. Outro irreverente diz-te um insulto e segue sorrindo. Sem dúvida, nossos dias atuais estão cheios ainda de incompreensões, cheias de insultos, de agressões, de tudo aquilo que nós temos recebido, muitas vezes gratuitamente. Até nos esforçamos, acreditamos que nos tornando pessoas melhores, realmente o nosso entorno vai melhorar. Mas nós sabemos que, principalmente nesses momentos, nós somos, sim, testados nesse aprendizado. Muitas pessoas vão se achegar a nós, tocar naquela nossa ferida, em aquilo que nos cala profundamente, aquilo que ainda é tão difícil de lidar, as nossas sombras, tudo aquilo que a gente faz questão de manter escondido. E na verdade são nossos grandes professores. Estão sendo aqueles instrumentos que a espiritualidade utiliza diariamente para nos trazer o aprendizado da vida. Nós sabemos que em momentos de grande pacificação, de grande harmonia, de grande tranquilidade, há uma tendência natural nossa à acomodação. Nós nos acomodamos, e assim no emprego, por exemplo. Quando nós chegamos no primeiro dia de trabalho, aquele medo do desconhecido, o que será que eu vou enfrentar aqui? Mas quando nós vamos vivenciando aquele trabalho vai se tornando para nós cada dia mais compreensível, nós vamos desenvolvendo aquelas habilidades, chegamos muitas vezes até numa rotina diária, e aquilo vai se tornando cada dia mais fácil para nós. E é uma tendência natural a nós nos acomodarmos àquilo. Isso em tudo nas nossas vidas, inclusive nas relações. Todas as vezes que nossas relações estão minimamente harmônicas, nós acabamos nos descuidando um pouco, deixando de lado, deixando de termos aquela preocupação
positiva de realmente atender às necessidades do nosso próximo, daqueles mais próximos de nós, nossa família principalmente, aqueles que convivem conosco, nossos círculos, pois sabemos que aquele nosso círculo mais íntimo é o nosso verdadeiro laboratório de experiências. São aquelas pessoas que Deus nos concede amorosamente estar do nosso lado, muitas vezes para que nós aprendamos a amar, nós aprendamos a respeitar, a ter a paciência, a tolerância, e aí chegarmos na compreensão. Essa compreensão que para nós seria uma faculdade de nós entendermos as coisas, daquilo se tornar inteligível, compreensível. Quando nós compreendemos, quando nós se conscientizamos de algo, nós temos uma noção exata daquilo que está acontecendo, fica muito mais fácil nós agirmos. E isso para com tudo, seja uma tarefa que precisamos desenvolver, seja quando estamos interpretando uma realidade ali à nossa frente, uma dificuldade, seja para conosco mesmo. Quantas vezes nós paramos para pensar e olhar para nós, identificarmos tudo aquilo em nós, ainda que precisa ser modificado, mas com aquela vontade ativa, aquela coragem, aquela sinceridade, não de esconder, não de minimizar, mas de realmente enfrentar, vivenciar aquilo que nós estamos sentindo, de enfrentar a nossa realidade existencial, que seria a nossa identidade cósmica, aquele nosso conjunto de caracteres, aquilo que nos identifica nessa realidade existencial. E é interessante quando nós nos encontramos com uma determinada pessoa e recebemos aquela agressão, muitas vezes gratuita, inesperada, que nos surpreende. Nosso primeiro sentimento, poxa, é de reagir. E aqui a Joana nos fala um pensamento muito comum. Também sou humano, costumamos pensar. E reagimos àquela provocação, reagimos àquela agressão. E aí ela vem nos alertar que reações semelhantes àquelas não resolvem o problema. Deves nivelar-te às pessoas que com suas conquistas e títulos de enobrecimento numa linha superior e não pela sua mesquinhez. Quando nós recebemos aquela agressão e nós reagimos àquela agressão, aquele ato, aquela palavra impensada, nós nos igualamos. Nós estamos adotando um referencial, que é o referencial daquela pessoa que nos agrediu. Quando o convite que a Joana nos faz aqui ao entendimento, à compreensão, é totalmente diferente. Nosso Deus, justíssimo e amoroso, essa inteligência suprema que nos governa, nos concedeu um modelo e guia que é Jesus, que nos trouxe como ser mais perfeito que aqui esteve entre nós, encarnados, um verdadeiro código, um roteiro de felicidade. Uma série de diretrizes ali que nos auxiliam, que fazem uma grande diferença nas nossas vidas quando nós começamos a compreender o que é essa boa nova, o que é essa vida nova que Ele veio nos propor. É interessante pensarmos nesse tema da compreensão e das influenciações que nós somos suscetíveis e lembrar daquele ensinamento que Ele nos trouxe no Sermão da Montanha. Nós podemos imaginar, e logo que Jesus iniciou a sua vida pública, e por volta dos seus 30 anos, Ele se mudou para Cafarnaum, e lá Ele começou a proferir seus ensinamentos, suas conhecidas pregações. E um dos seus ensinamentos que ficaram mais marcantes, sem dúvida, aquele que Ele proferiu no Sermão do Monte, que foi ao pé de um monte perto do lago de Genezaré, que é o conhecido Mar da Galileia. E ali se reuniu uma pequena multidão, e nós podemos tentar imaginar Jesus, ali naquele momento, com tamanha doçura, amor, seu olhar vibrante, penetrando aqueles corações carentes de entendimento, sofridos com as violências da época,
suas almas doloridas, buscando um último refúgio, um contentamento, um alegramento, um fortalecimento para dar continuidade naquela vida de opressão que existia à época, ainda de muita incompreensão. E ele aproveita aquela oportunidade maravilhosa e nos brinda com o Sermão do Monte, onde enuncia para nós todas aquelas bem-aventuranças, que é aquele verdadeiro roteiro de felicidade, que nós sabemos que tanto nos fortalece, tanto nos auxilia, quando conseguimos compreender a sua essência de aprendizado, porque sem dúvida sintetiza a Boa Nova, sintetiza o seu evangelho, o seu ensinamento moral, aquilo que ele quis nos trazer. E quando nós pensamos no Sermão do Monte, nós lembramos só das bem-aventuranças, mas não. O Sermão do Monte está contido nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E ali sim, nós vamos conseguir encontrar toda a síntese dessa doutrina maravilhosa que ele nos trouxe, esse evangelho de luz, que ainda hoje nós estamos tentando estudar, tentando entender, compreender, cujo resumo é o amor, é a humildade, a simplicidade, é a pureza de coração, são todos aqueles convites que ele veio nos trazer. E logo depois que ele começa a enumerar, ainda no capítulo 5, as bem-aventuranças, nós vamos ter lá os versículos 13, 14, 15 e 16, ele vem falar assim para nós. Ele enumera as bem-aventuranças: bem-aventurados os humildes, os puros de coração, aqueles que têm sede e fome de justiça, todas elas. Ele vem e fala: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Quando nós ouvimos essa expressão e começamos a perceber a beleza e sabedoria de Jesus, como ele se utilizava daqueles exemplos simples da natureza para nos trazer grandes ensinamentos, ensinamentos que até hoje calam fundo nossos corações e que até hoje nós estamos tentando entender e compreender a grandiosidade disso. O sal, se nós pensarmos o sal da terra, o sal material, ele é sem dúvida um condimento por excelência. Ele serve e está constituído, e nós encontramos praticamente em tudo. Nosso corpo físico tem sal, nós encontramos no mar, em tantos outros elementos, e nós vamos perceber que esse condimento, ele, apesar de entrar em contato com outras substâncias, ele é inalterável, ele é incorruptível. Então ele pode entrar em contato com água, com outras substâncias, sal será sempre sal. Esse seria o primeiro ensinamento. O segundo, ele também serve para temperar. Quando nós lembramos do sal, ele serve para harmonizar, trazer essa harmonia dos sabores, equilibrar, temperar, harmonizar. Seria uma outra característica marcante. Quando nós estamos nas nossas relações do dia a dia, nossos círculos sociais, e quando Jesus nos recomenda sejamos como o sal da terra, é para que nós, na compreensão da nossa realidade, onde quer que estejamos, não nos alteremos, sejamos incorruptíveis àquilo que nós recebemos, aquela informação. E ao mesmo tempo, dando o exemplo, nós vamos trazer a luz para aquele ambiente, harmonizar, temperar, equilibrar, não nos ofender e devolver aquele sentimento que nós recebemos de forma negativa, um sentimento bom, um sorriso, com a compreensão, com a tolerância, com a paciência. Isso seria ser como o sal da terra. Temperar, harmonizar as relações, porque a harmonia, a paz, o equilíbrio traz a felicidade. Não nos deixarmos influenciar, não nos alterarmos, sermos incorruptíveis, independente daquilo que nós recebemos, agirmos por nós mesmos, com esse novo referencial de vida que ele veio nos trazer. E o sal também tem uma terceira finalidade, que é de preservação. Antigamente, quando não tínhamos geladeira, o que servia para preservar os alimentos? E até hoje, se formos nas casas do norte, vamos ver ali a carne de sol, carne seca, o bacalhau, que ainda hoje é conservado no sal também. E qual que seria para nós aqui esse conceito espiritual? Para que nós também sejamos agentes de preservação dos nossos companheiros, daqueles que estão ao nosso lado.
Então, além de buscarmos harmonizar, temperar, equilibrar as nossas relações, nossas atitudes, pensamentos, sentimentos, estarmos de bem nesse sentido, de não nos corrompermos, mas também auxiliarmos o nosso próximo a não se corromper. Como? Com o nosso exemplo, com a nossa palavra, com o nosso acolhimento, com a nossa tolerância, mas principalmente com a nossa compreensão. E quando nós lembramos de compreensão, nós vamos lembrar ali de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, essa é a nossa terceira revelação, o Espiritismo, que veio realmente resgatar esse cristianismo redivivo, a essência do Evangelho. Nós vamos lembrar da indulgência. Porque a indulgência é justamente isso. É nós compreendermos a falibilidade humana. É nós compreendermos que nós somos seres errantes. Nós também erramos. A todo momento. Muitas vezes de forma inconsciente. Hoje sim, já procurando estar mais atento naquilo que nós estamos pensando, sentindo e agindo, já conseguimos identificar alguns pontos ali de erro, já conseguimos nos arrepender e já conseguimos mudar essas atitudes, buscarmos daqui para frente não errar, se é possível reparar, sim, tentar reparar, reconciliar o quanto antes, como nos recomenda Jesus. E é interessante nós observarmos, e tem justamente um item aqui, que é o item 16, do capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos do Evangelho, que ele fala justamente isso. A indulgência não vê os defeitos alheios, e se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Oculta-os, pelo contrário, evitando que se propaguem, e se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar, mas uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, fingindo atenuar a falta, o fazem ressaltar com pérfida astúcia. Tenta atenuar tanto quanto possível. E finaliza: sede, pois, severos convosco e indulgentes com o próximo. Sem dúvida, quando nós buscamos um olhar indulgente da situação, nós não vamos olhar para o nosso próximo e enxergarmos o erro nele, aquilo que tem de imperfeito. Mas ainda hoje é comum isso. Por quê? Porque nós não enxergamos, nós não identificamos, nós não compreendemos aquilo que ainda é desconhecido para nós. Então, muitas das vezes, quando nós olhamos para o outro, nós estamos enxergando no outro aquilo que nós temos, ainda que de forma inconsciente. E é isso que a Joana fala para nós. Tem uma das partes que ela fala que é justamente isso. O que se não possui é desconhecido. Portanto, difícil de ser identificado no outro. Faz-se, sim, necessário que te superes, vencendo a parte negativa do teu caráter, aquela que censura nos outros. Ela alerta e, ao mesmo tempo, ela nos traz o convite, a resposta que nós tanto necessitamos. Como nós adquirimos essa compreensão? Quando nós começamos a perceber que realmente nós também erramos, que nós enxergamos no outro aquilo que nós vemos em nós mesmos, nosso maior remédio, o Evangelho, esse poderoso instrumento, vem nos dar. É a nossa reforma íntima, ou nossa construção íntima, ou nosso autoaprimoramento, o termo que quisermos, mas é justamente nós buscarmos essa conscientização daquilo que ainda hoje há de imperfeito em nós, que é natural, que ainda hoje é natural, porque a nossa condição é de imperfeição. Vivemos, sem dúvida, um mundo de provas e expiações ainda, em processo evolutivo, sim, já em fase de transição para um mundo melhor, sim, fazendo parte desse processo e tendo essa oportunidade grandiosa, sim, para sermos esses agentes colaboradores ativos desse processo, operando em nós, ao convite, a mudança que nós queremos ver no outro, sendo rigorosos, sem martírio, sem exageros, conosco mesmo, não com o nosso próximo, corrigindo em nós, elaborando em nós, melhorando em nós aquilo que nós queremos ver melhorar no outro. Porque aquilo que incomoda no outro, sem dúvida, é aquilo que incomoda em nós mesmos.
é aquilo que nós ainda temos, por isso nos incomoda tanto. Quando olhamos aquela atitude, seja em forma de agressão, seja em forma de impaciência, intolerância, preconceito, seja o que for, dos vícios também de toda sorte, sem dúvida, que quando lembramos de vício, lembramos só das dependências químicas, não, de todos os vícios, a maledicência, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, vícios, lato sensu aqui, em sentido amplo, geral. É porque nós ainda somos detentores. Olhamos ali um ato de descaridade, um ato de egoísmo, um ato de orgulho, e aquilo nos choca, um ato de maldade. Mas muito daquilo ainda está presente em nós. E por isso nos choca. E por isso o convite aqui, de nós elaborarmos isso, mas dentro de nós. Tentarmos identificar aquilo dentro de um processo terapêutico, o que aquela informação pode fazer dentro de mim e propiciar a minha melhora. Se estou vendo aquele erro, aquela situação, aquilo pode me ser útil. E tudo aquilo que concorre na nossa vida, concorre para o nosso bem. Deus não permitiria, na sua suprema bondade, justiça e misericórdia, que algo viesse na nossa vida se não fosse para o nosso bem. Não faria sentido. Dentro da sua justiça, tudo tem uma finalidade útil e concorre para o nosso aprendizado. Ainda que hoje, dentro da nossa visão limitada, material, de seres encarnados, nós não consigamos compreender isso ainda. E é para nós olharmos isso com otimismo. Lembrarmos que Deus não abandona nenhum de seus filhos. Que todos nós somos amados pelo Pai. Que todos nós temos aquilo que realmente necessitamos. Que vem para o nosso aprendizado. Quantas vezes nós questionamos a Deus alguma coisa, mas por que eu? Por que isso tinha que acontecer comigo? Quando na verdade nós tínhamos que buscar, não nesse sentido de questionar, mas tentar identificar dentro de nós o que de bom aquilo vem trazer. É a finalidade útil daquele aprendizado, porque realmente, quando nós começamos a compreender a nossa vida, em essência, em espírito e verdade, aquilo que Jesus veio nos trazer, nós vamos buscar um caminho muito mais proveitoso e feliz para a nossa vida. Ainda que tudo pareça desmoronar, ainda que a gente ligue a televisão e o tempo todo vejamos notícias negativas, a economia instável e tantas outras questões acontecendo, a criminalidade. Mas se nós pudermos fazer aqui uma analogia, um paralelo, nós estamos vendo aqui operar uma grande faxina, uma grande mudança, uma grande transformação moral na humanidade. Quando chegamos na casa de alguém, as cadeiras estão todas para cima, reviradas, a pessoa está fazendo uma faxina na casa dela, qual que é a primeira impressão? Nossa, que bagunça, que caos, que desorganização, não tem uma cadeira para sentar então. Quando na verdade tudo aquilo foi necessário para depois se reorganizar, se reequilibrar, se harmonizar. Então tudo vem para o nosso bem. A forma como nós olhamos, encaramos a nossa realidade faz toda a diferença na nossa vida. Podemos sempre olhar o copo pela metade e falarmos, mas só metade de água. Como podemos falar, nossa, ainda tenho metade de água para beber. E tantas outras questões. Quantas vezes buscamos esses referenciais de vida naquilo que realmente não nos traz bons frutos? Olhamos e fixamos o nosso pensamento naqueles modelos de sucesso que estão do nosso lado, mas nos esquecemos que aquelas pessoas também têm seu grau de dificuldade. Se estão passando por uma situação melhor, muitas vezes já passaram por tudo aquilo que nós estão vencendo e vão passar por muitas outras. Buscamos muitas vezes aquele emprego dos sonhos, gostaria de ter aquela posição, comprar aquela casa, ter aquele automóvel, e colocamos fora algo que nós deveríamos colocar dentro de nós. Buscamos essa felicidade naquilo que está fora de nós, na nossa essência, e esquecemos que a verdadeira felicidade, ela é consciencial. Está totalmente atrelada na forma como nós compreendemos a nossa realidade, na forma como nós encaramos a nossa vida,
na forma como nós tratamos as pessoas que estão do nosso lado. Está totalmente direcionada e atrelada ao bem que nós fazemos ao nosso próximo. E é interessante pensarmos nisso. Quando estamos em família, quando estamos com as pessoas que nós amamos ou com aquelas pessoas mais difíceis e recebermos uma ofensa, uma palavra direcionada, que nós percebemos que ali vamos fazer uma oração, vamos fazer uma prece por aquela pessoa que provavelmente está em desequilíbrio, que não está bem. Quando nós devolvemos aquele sentimento, nós não vamos contribuir em nada. Eu costumo dizer que a compreensão e o grau de compreensão, ele é inerente a cada um de nós. Cada um está num estágio evolutivo de compreensão. Se nós hoje já conseguimos identificar essa ação negativa no outro, estamos minimamente tentando nos controlar, já estamos nesse processo de luta interior, aquela luta que o Paulo de Tarso tanto nos fala em suas cartas belíssimas, aquele bom combate, que a certo ponto ele chega a nos falar, nossa, mas ainda hoje não faço aquilo que quero, mas aquilo que quero, isso não faço. E realmente esse é o nosso dia a dia. Aquilo que nós queremos, não conseguimos fazer, mas aquilo que ainda não queremos, que aquilo que realmente nós precisamos melhorar, isso repetidamente vem acontecendo e só vai mudando as situações e aquilo vem e vai aflorando. Por quê? Porque é a nossa oportunidade de aprendizado. Nós podemos sair de uma situação, daquele jeitinho brasileiro, acha que resolveu, mas não resolveu. Vem de novo para nos testar e para realmente, olha, será que nós vencemos aquilo? Então olha a oportunidade que nós estamos tendo diariamente de aprendizado. É muito oportuno para nós tentar compreender tudo isso que a Joana vem nos falar. E ela fala, lapidando as tuas arestas, tornar-te-ás melhor e mais feliz. Sem dúvida. Quando nós compreendemos, nos conscientizamos da nossa realidade e buscamos colocar em prática essa reforma íntima, de nos melhorarmos, esse processo de auto-melhoramento, lapidando essas arestas, nos corrigindo, nos moldando dentro de um roteiro mais seguro, o roteiro do bem, do amor, buscando realmente edificar esse reino de Deus em nossos corações, que é o verdadeiro sentido dessa adoração que Jesus vem nos trazer, em espírito e verdade, nós vamos nos conscientizando e caminhando de forma segura. É interessante que nesse livro que a casa editou para nós, do Mirabelli, tem muitas mensagens, muitas psicografias aqui, belíssimas, que trazem para nós um referencial de vida muito aprofundado do plano espiritual, de tantas questões afetas realmente ao nosso dia a dia. E uma delas, e até para nós concluirmos aqui junto com a Joana, ela vem falar o seguinte. Primeiro a Joana, ela fala, segue em paz durante todo o teu dia e arrima-te na filosofia da compreensão e da solidariedade, ajudando-os sem reagires contra eles. Isto te será melhor para ti e para todos. Concluindo, sem dúvida, com a caridade. Porque fora da caridade não tem sentido. É no amor ao próximo, no exercício desse amor vivenciado, que nós vamos encontrar a resposta. Porque a caridade, o amor, ele é a negação absoluta de tudo o resto. Todos os vícios. É nele que nós vamos encontrar a humildade, a paciência, a compreensão, a tolerância, a misericórdia. E numa das psicografias que se encontram aqui no livro, que é de 1925, do nosso querido Francisco de Assis. E ele vem nos falar e nos recomendar justamente isso. Fora da caridade não há salvação. Para quem tem o livro depois quiser ler, é belíssima. Começa na página 335. Esta é a verdade em todos os tempos, tanto outrora comigo em Assis, como hoje eu aqui entre vós. Seja a caridade todo o fito das vossas ações, pois que por ela vos aproximarei de Deus. Através da caridade chegareis à virtude da humildade, a grande redentora, a virtude favorita de Deus, a virtude preclara dos anjos. A caridade é a fraternidade de todos os corações.
A caridade vence o orgulho e a própria luxúria. A caridade é qual um sol que ilumina as almas. A caridade é a segura bússola que no torvelino mundano indica a senda que conduz a Deus. Olha que belíssimo. A caridade é benevolente e não exige. A caridade é a virtude primacial, é a maior das virtudes, é a virtude das virtudes, e por isso, fora dela, não há salvação. Ele finaliza: ó Pai que estás nos céus, faze que a caridade abrande os rigores de que os homens usam uns para com os outros. Faze que ela, a virtude tua querida, os conduza à humildade, para que possam ser perdoados, para que com maior complacência encarem os recíprocos defeitos. Assim seja, e assim o permitas, meu Pai, que estás comigo. Graças a Deus. Finalizar, senão eu vou conseguir continuar. E, pessoal, a gente começou com o tema compreensão e o Christian fez uma abordagem muito mais abrangente, muito mais profunda. Então, quem tiver perguntas ou algum comentário pertinente ao tema, por favor, só levantar o dedinho. Alguém? Comentários, dúvidas? Bom, quem quiser depois, se quiserem conversar particularmente, o Cristo também fica aqui à disposição. Tá bom? Obrigado. Queridas amigas, queridos amigos, nesse instante, vamos voltar a cerrar os nossos olhos, meditar um pouquinho em tudo que ouvimos e salientar todas essas doces palavras, os ensinamentos que o Pai nos traz. E assim concentrados, vamos demonstrar a nossa gratidão nesse momento das nossas vibrações. Possamos juntos, simbolicamente, de mãos dadas com os nossos queridos amigos espirituais que estão conosco, emanarmos, enviarmos as nossas melhores energias, em primeiro lugar, a todos aqueles que estão nos seus leitos de dor, nos hospitais, nos orfanatos, nos asilos, que possam ter força, fé e coragem e o entendimento para esse aprendizado. Vibremos. Como sempre, terça-feira é um dia especial aqui na Casa do Caminho Santana, dedicado ao apoio, à ajuda aos encarnados e desencarnados que passam no processo da dependência química. E são tantos, infelizmente. Vamos vibrar por eles. Vamos vibrar também por esse momento que estamos passando, por todos aqueles que estão sofrendo, vivenciando os dramas decorrentes da criminalidade, da brutalidade, da violência que ainda impera em nossa sociedade. E são tantos. Vibremos e mandemos nossas melhores energias. Finalmente, vamos mentalizar aquele nosso amigo, parente, familiar,
que está vivenciando alguma dificuldade, seja ela física, mental, espiritual. Vamos imaginá-lo à nossa frente e vamos vê-lo com a luz celestial de paz e harmonia, das boas energias que vêm da espiritualidade. E vamos terminar com as doces palavras do Emmanuel, que nos diz, que pede por nós: Pai amado, estendei sobre nós as vossas mãos compassivas, em tua infinita bondade, para que possamos te perceber em espírito, na realidade das nossas tarefas, no dia a dia das nossas experiências. Que assim seja. Vamos então dar início agora às atividades do passe, só aguardar a chamada. Muita paz a todos.